Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos espalhados aí por vários lugares. Nós já estamos aqui de prontidão para começar o estudo bíblico, mais um estudo bíblico nesta noite. Esperamos que vocês participem ativamente. Se tiver algum questionamento, põe no comentário. Se quiser falar alguma coisa, contribuir, coloca no comentário e eu terei prazer em responder. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu vou cumprimentá-los nominalmente, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos. Bom ter vocês aqui conosco mais uma quinta-feira para juntos aí estudarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Aqui em Bauru hoje esfriou o tempo, tá bem friozinho, mas que bom que podemos estar na nossa casa, no conforto do nosso lar e com esse propósito de estudar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos começar cantando? Vamos comentar já a Sueli. Boa noite, Sueli. Sueli é da Tocantins, né? Tocantins? Sueli, Dona Dulce, seu Nilson e o Ronieres. Ô Sueli, se eu errei o seu lugar, sua moradia, corrija aí, viu? Boa noite, Rosa Onofre. Boa noite, vocês sejam bem-vindos. Vamos cantar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ronieres? Foi pedido na semana passada, mas vamos cantar hoje. Ronieres e Luzia, né? Boa noite para vocês dois. Beth, Dona Alvina, boa noite, bem-vindas. Não existe. Agora sim. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, De Jesus, meu bom Boa noite, Laís. E a Sueli não disse de onde é, só para confirmar para mim, Sueli, porque eu esqueço. Vamos cantar mais um, então tem que estar faltando um monte de gente aí. Boa noite, Laís. Bem-vinda. Boa noite, Dolor e Dolorinha. Abração do Sebastião aí, Dolorinha. Que bom ter você aqui com a gente, viu? O cântico que nós vamos cantar, ele tem a ver com o estudo. Antes de iniciar, eu perguntei sobre, né, o tema. E
A segunda parte desse cântico diz: quero ser barro nas mãos de Deus. É um cântico um pouco comprido, mas ele tem uma letra muito profunda e ele fala: quero ser barro nas mãos de Deus, quero ser servo do Rei do Céu, só quero ser o que Cristo quiser cada hora do meu viver. Nós cantamos, acho que no domingo passado, na hora do culto. Boa noite, Elaine. Boa noite, Noel. Boa noite, Sidoca, se já estiver por aí. E Ariane, boa noite, bem-vindos. Sempre o teu poder.
bem, então deixa eu cumprimentar quem chegou depois. Já cumprimentei a Elaine, o Noel, Sidoca, se estiver junto com vocês aí também, já cumprimentei, não é? Felipe Vasquez, que bom ter você aqui, Felipe. E aí, se tiver mais alguém contigo, por favor, nos avise, tá bom? Como é que está aí a Noêmia, o Wesley? Espero que estejam bem, viu? Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Lídia Presbítero Garmes, Cristina, Pupo, Gabi, João Costa, Nair e o Frester. São esses os nomes. Nós já vamos passar para o versículo da semana, porque o relógio não para. Eu fui colocar o violão ali em cima. Estão lembrados? Vamos lá no Salmo de número 84. Salmo no meio da Bíblia. Calma, também vou procurar aqui. Boa noite, Ana Albertina. Seja bem-vinda, viu? Ana Albertina. O Noel tá ali, ó. De novo, Noel. Ana Albertina. Ó, alguém aí nos ajude nas anotações, porque agora a Vânia não chegou ainda, a Sulamita não tem entrado, porque tá lá, está 4 horas na frente falando, né? Isso. Muito bem. Salmo de número 84 é o versículo da semana. Salmo 84, 12. O último versículo deste salmo, muito fácil de memorizar. Salmo 84, 12, que diz: Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Mais uma vez. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 84, 12. Então, versículo simples de memorizar, de grande conteúdo. E no domingo pela manhã, se Deus assim permitir, falaremos na escola dominical e meditaremos aí neste salmo tão lindo que é o Salmo de número 84. Isso mesmo, se Deus quiser. Gente, eu daqui para frente, antes de começar o estudo, eu vou, claro, cumprimentar vocês. Mas, depois que a gente começar o estudo, aí não dá para interromper. Vocês já sabem, né? E vamos tocar o barco para frente, né? Já cumprimentei os que eu estou vendo aqui. Tem gente que não aparece aqui, ó. Se não der um oi para nós aí, não dá para identificar vocês não, tá? Mas tudo bem. Eu vou fazer uma oração inicial. Quero que vocês me acompanhem com a Bíblia na mão, viu? Sem qualquer distração aí. Quem tem casa, com esse frio, né? Aqui andou chovendo bastante hoje. E aí a gente fica bem, assim, amuado, né? Bem em casa, no conforto. Não deixa o sono bater não, viu, gente? Vamos ficar esperto. E aqui nós vamos, se Deus quiser, até naquele relógio lá 8h40. Mas ele está adiantado e muito adiantado, tá bom? Então nós vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te rendemos por mais uma noite em que nós podemos reunidos estudar a Tua Palavra. Damos-te graças por tudo que pode ser feito hoje. Obrigado pela chuva que o Senhor nos manda, muito apropriada, muito necessária, fruto da Tua graça estendida sobre toda a humanidade. Muito obrigado. E, ó Deus, pela Tua misericórdia, rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, de modo que ao realizarmos esse estudo, sejamos fiéis na exposição da Tua Palavra e alcancemos corações, sendo instrumentos para mudar a nossa vida e a vida das pessoas que nos acompanham. Seja com cada irmão, cada irmã em Cristo, onde quer que estejam. Fortalece, abençoa, Senhor, que esses momentos sejam muito bem aproveitados e sejam, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, meus irmãos, hoje nós vamos abrir, convido vocês a abram aí as suas Bíblias, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 13, tá bom? Hebreus 12, de 4 a 13.
Todo mundo achou aí? Tá fácil, ó. Vai de Apocalipse para trás, fica muito fácil. Apocalipse, Judas, as 3 epístolas de João, as 2 de Pedro, aí vem Tiago e Hebreus, tá? Vamos lá. Vamos ver então aqui. A partir do versículo 4, né? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Aqui é uma afirmação, e vocês esqueceram. Ele está dizendo, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Repara a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disto, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos fazer mais uma oração? Ó Deus, tu sabes que nós dependemos de ti neste momento, da exposição da tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, ilumina a nossa mente e de modo que a tua palavra penetre, ó Deus, nosso coração, consiga encontrar um lugar ali e promova as mudanças necessárias na nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades todas. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Na minha introdução de hoje, deixa eu só posicionar melhor esse laptop aqui. Isso. Eu digo o seguinte aqui, olha. Todos nós concordamos, nem precisa estar na igreja para isso, viu, gente? A pessoa nem está na igreja e concorda também com o que eu vou falar agora. Concordam que não existe uma pessoa no mundo que não seja pecadora, certo? Nem precisa ser crente para concordar com isso, né? A não ser aqueles que estão aí, não creem em Deus, pensam que pecado são aquelas coisas cabulosas, né? Cabeludas, extremas, radicais. Algumas pessoas assim vão falar assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu estou procurando viver bem, fazer as coisas direitinho e tal, mas admitindo ou não, fato é que todo mundo é pecador, né? Ninguém escapa desse crivo. O pecado é um triste legado que a raça humana recebeu desde a queda que aconteceu lá no Éden e acompanhará cada um de nós até o último dia da nossa vida. Não tem como escapar. Apesar disto, qualquer um de nós sabe que o pecado provoca muitos males, viu? Só não existe consenso aqui quando apontamos que Deus, que é Pai bondoso, de misericórdia, que é santo e justo, promove, por meio de um tratamento doloroso, as reparações e os ajustes que todo cristão precisa experimentar. Por que eu frisei isso aqui? Porque tem gente que consegue separar atributos de Deus. Um dos atributos menos falados, né? Os atributos mais rejeitados por muita gente, tem a ver com a justiça de Deus. O outro tem a ver com a santidade.
E o atributo mais enfocado é o amor. Porque falar em disciplina, correção, leva as pessoas a pensarem em algumas situações extremas. Mas nós vamos ver ao longo do nosso estudo que não é bem isso não, né? E que a gente não deve nunca evitar falar de Deus na sua inteireza, até onde ele se comunica, até onde ele comunica a nós, né? Dos seus atributos. Bom, esse tipo de comportamento se percebe quando alguém tem uma ideia deturpada de quem Deus é, dando muito maior ênfase, como eu acabei de dizer, ao seu amor, sua bondade, e procurando, entre aspas aí, viu gente, tirar dele uma prerrogativa exclusivamente sua. Ou seja, a purificação da nossa vida. Só Deus pode fazer isto. E com que propósito? Torná-lo melhor? Não. Essa prerrogativa de cuidar, de lapidar, de santificar, de purificar, visa salvar-nos de sofrer danos ainda maiores, uma vez que o pecado já causou tantos danos. Então Deus vem agir na nossa vida, disciplinando-nos, educando-nos, corrigindo-nos e ensinando por causa do pecado que habita em cada um de nós. Essa é uma obra que homem nenhum pode resolver, não. Eu posso me esforçar ao máximo para não pecar, mas eu continuarei tendo uma natureza pecaminosa. Quer eu aceite, quer não. Isso é inevitável. Então, diante dessa dificuldade aí, no texto que foi lido hoje, nós somos ensinados sobre a maneira como Deus trata o problema, esse problema aí do pecado, e também quanto ao modo como nós devemos reagir à ação de Deus de disciplinar-nos, de corrigir-nos, de educar-nos, né? É um processo de um combate contínuo contra o pecado. A ação de Deus é fundamental neste processo aí. Todo dia nós temos que lutar contra o pecado. Todo santo dia, continuamente. Se Deus não for por nós, nós ficaríamos perdidos e aí a coisa fica muito complicada. Nós vamos analisar isto a partir dos 3 pontos que eu comumente coloco aí para facilitar uma questão didática apenas. Podia ser 2, podia ser 4, mas eu procuro colocar 3 aí, fica de bom tamanho, né? Então, quais são eles? Quando nós falamos da nossa luta contra o pecado, nesta luta, 3 coisas acontecem, que eu coloquei aqui. A manifestação da correção divina. Segundo, a Márcia está anotando aí, amor? Se não tiver, tem alguém anotando aí para nós? Manifestação da correção divina. 2, relacionamento filial com Deus. E o 3, fortalecimento e esperança. São 3 coisas vinculadas a essa nossa luta contra o pecado. Então, eu vou começar falando aqui sobre a manifestação da correção divina. Os cristãos estão assim muito acostumados com o fato de que o povo de Deus tem muitas batalhas para travar contra o inimigo, não é? Muito acostumados. E os seus aliados também, né? Sejam anjos, sejam pessoas. Muita gente aí que descuida e acaba sendo exposta, ou essas pessoas são expostas à ação do inimigo, e ele é capaz de usar pessoas que confessam a Jesus. Só lembrar de Pedro lá. Jesus o repreendeu. Ele não estava possesso, não. Em determinada ocasião, quando Pedro falou para Jesus, não vai para Jerusalém para morrer, não faz isso não e tal. Jesus diz, arreda-te, Satanás. Falou isso para Pedro. Pedro não estava possesso. Então, é possível que muitas pessoas na igreja, por um descuido, acabem prestando um serviço ao inimigo. Então nós estamos acostumados com esse tipo de situação. O inimigo, Satanás, seus anjos decaídos e pessoas, principalmente do mundo, né? Mas o texto que nós lemos aqui não fala dessas 3 classes de inimigos, não. Ele está personificando o pecado. Como é que eu vou lutar contra o pecado? Então é uma forma de personificar o pecado, classificando-o como mais um inimigo que eu tenho que combater.
E é isso que o texto está dizendo. É preciso lutar contra ele, é preciso combatê-lo também, não é? Então, olha aqui, no versículo 4, na nossa luta contra o pecado. Nossa luta contra o pecado. Então, é isso que o texto começa dizendo aí no versículo 4, dizendo que nós ainda não temos resistido até o sangue. O autor dessa epístola aqui, provavelmente, foi o apóstolo Paulo, ou é o apóstolo Paulo, né? Houve um tempo que nas publicações aí da própria casa editora presbiteriana, o livro de Hebreus sempre vinha precedido por aquela colocação, livro, epístola, de autor desconhecido. Mas há uma outra corrente que entende, pela linguagem, pelas colocações, pela didática empregada, que Paulo é o autor dessa carta. Eu vou seguir esta linha de raciocínio para não ficar falando assim, o autor aos Hebreus, de acordo com o autor aos Hebreus, não, vou falar logo Paulo, que fica mais fácil, tá bom? Então, logo no primeiro versículo aí, Paulo, né, está utilizando a metáfora de um corredor que compete em uma arena, diante de muitas testemunhas. Agora, nesta parte do texto que nós lemos, a metáfora é outra. Agora, Paulo tem em mente a figura de um pugilista. E mesmo os mais leigos nessa matéria já devem ter visto a violência dessa categoria de esporte. Né? Como é que ela se expressa? Ela se expressa naquela face inchada e toda ensanguentada do lutador, dependendo da luta, né? Porque tem uns que nocauteiam o inimigo logo no primeiro assalto e nem machuca muito. Então, levou um soco e caiu no chão e pronto, dormiu. Não apanhou tanto. Mas e aqueles que vão até o 12º assalto? Acho que são 12. Não sou profissional da área, mas eu acho que são 12. Imagine a situação física em que esse homem termina esse embate, esse confronto. Né? Então, com a cara inchada, o rosto, sangue derramando, né, pelo seu sangue. Tudo isso causado pelos duros golpes sofridos e que podem levar ao nocaute, como eu falei agora, em alguns casos podem levar até a morte. Até a morte. Quantos pugilistas foram tirados lá do tapume, né? Onde eles se enfrentam e sem vida já. Porque essas pancadas são violentas. Então, esta é a imagem que Paulo utiliza para ilustrar a luta que todo cristão está travando contra o pecado. Olha aí, gente, não é fácil não. Nos dias da igreja primitiva, os cristãos tiveram a árdua tarefa de defender o evangelho. E aí eles faziam isso sob insultos, ameaças, perseguições, confisco de bens e, dentre outros males, inclusive a morte. Eu peço a Márcia, minha digníssima, que leia para nós Hebreus 10, 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Veja aquela parte que fala que é para entretenimento, né? Para atração. O versículo daqui, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, é isso? Deixa eu ver se é. Não, acho que é mais para cima. Aqui ó. Ora expostos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Muitos cristãos foram levados a arenas para servir disso aí, de espetáculo para os seus perseguidores, não é? Mas quando a epístola aos Hebreus foi escrita, preste bem atenção nisso, hein? Os dias eram de uma relativa paz, descanso e sossego. Relativa, eu disse, porque no coração do ímpio
daqueles que perseguiam os cristãos, o mal estava lá ainda, né? Só que este período em que Paulo escreve essa carta, né, essa tranquilidade acabou favorecendo um certo relaxamento ou esfriamento espiritual. Não é à toa que muitos historiadores concordam que os períodos em que a igreja mais cresceu estão também alinhados com os períodos em que a igreja mais sofreu. Foram períodos que a igreja mais cresceu. Agora, quando a igreja está vivendo um contexto de conforto, não há perseguição, não há dificuldades em se relacionar com o mundo, a tendência está para este esfriamento aí, ó. Diante disto, então, Paulo escreve aos leitores exortando-os a não se deixarem enganar, porque a perseguição estava sempre à espreita da igreja no Novo Testamento. E eles deveriam estar preparados para resistir até o sangue, se fosse preciso. Eles não deveriam nunca pensar que estavam livres de sofrer por causa da sua fé em Cristo. Não podiam baixar a guarda, não. Então essa realidade foi confirmada mais tarde por eles próprios, né, com o martírio dos apóstolos e de muitos cristãos, cuja morte serviu, como a minha esposa leu agora, de espetáculo para os seus opressores. Então, de maneira preventiva, os hebreus estão sendo agora alertados a respeito desta iminente perseguição e são exortados a lembrar que Deus se utiliza deste expediente, qual? Perseguição, prisão e morte, para corrigir a sua igreja. Coloco entre aspas corrigir, porque normalmente as pessoas pegam essa palavra e definem de uma maneira só, que a correção é a vara de castigo, de punição. Não é o caso aqui. Pode até ser em algum momento que Deus manifeste seu juízo, como Paulo escreve lá falando sobre a ceia, que é preciso refletir sobre nossa condição, pedir perdão de pecados, mudar de atitude, examinar-nos a nós mesmos para que nós não sejamos julgados com o mundo. Paulo fala sobre isso, né? Então aqui a correção a que eu me refiro não tem necessariamente a ver com, não tem a ver, absolutamente a ver com punição, não tem. Tem a ver com corrigir, aparar arestas, disciplinar, educar. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, tá bom? Então, nesse primeiro ponto aqui, é muito importante destacar que nós não estamos falando de punição, nós estamos falando de correção, corrigir. O único capaz de receber a punição do pecado, quem é? Todos nós sabemos, só Jesus. O único. Então, se alguém for falar em punição de pecado, existem duas formas de fazer isto. Ou Jesus paga pelos pecados daqueles que serão perdoados, né? Então, eles não entram no céu assim porque eles são bons, porque nunca fizeram mal para ninguém, não. Quem entra no céu porque a punição que merecia estava sobre Jesus. Palavras de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas ou pisaduras, nós fomos sarados. E Jesus fez isto, recebeu a punição. Agora, como eu disse, a punição que ainda falta é a condenação eterna. E ela não se aplica à vida daqueles por quem Cristo morreu. Definitivamente não se aplica. Entretanto, na condição de pecadores que todos são, a disciplina, a correção, são ambas, né, indispensáveis nesse processo que envolve todos os filhos de Deus. Amor, leia por favor aí Hebreus 12, 5 e 6 para nós. E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe.
Filhos de Deus, em Hebreus 12, 5 e 6, está falando de uma disciplina que Deus aplica aos seus filhos. Então não é punição. A punição, eu já falei, foi lançada sobre Jesus, e o outro tipo de punição é a condenação eterna. Não tem outra, não existe um meio termo aí, certo? Então é o perdão que nós recebemos por causa da obra de Jesus. Paulo citou uma passagem aí, né, nesse texto, isso que a minha esposa acabou de ler aqui, era muito comum, era muito familiar, os leitores tinham o hábito de ler esta parte aí, né, que Paulo citou, e que está originalmente escrita lá em Provérbios 3, 11 e 12, amor. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Viram? É a mesma colocação, é a mesma passagem que Paulo está citando aqui e que os hebreus conheciam, só que por alguma razão eles estão sendo lembrados agora, porque eles devem ter esquecido, né? De algum modo devem ter esquecido. Por que eles devem ter esquecido? Paulo fala sobre isso lá em Hebreus 5, no versículo 11. Vejam quem são os leitores aí, a condição dos leitores da Epístola aos Hebreus. Ele vai falar no capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe o que é tardios em ouvir? Vocês esquecem muito rápido. Vocês não prestam atenção. É o que Paulo está dizendo aos leitores da Epístola aos Hebreus. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Encorajando seus leitores, mostrando que todo filho de Deus precisa ser submetido à correção. Meus irmãos, essa correção nada mais é que um resgate dos valores que foram perdidos por causa do pecado. Com a entrada do pecado no mundo, na vida das pessoas, esse legado terrível que todos nós recebemos. Então agora, Paulo, de algum modo, está mostrando que a correção é preciso corrigir o rumo. É preciso voltar para o caminho certo. É preciso aparar arestas. Como eu disse, vamos continuar falando sobre isso aí. Longe de causar medo ou alguma rejeição, a aplicação desta correção é uma prova, segundo o texto, de que Deus está lidando com filhos. Com filhos. Observe novamente o modo carinhoso com que os cristãos estão sendo exortados aí no capítulo 12, que nós lemos no versículo 5. Dê uma olhadinha lá. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Que maneira carinhosa de dirigir-se aos homens, não é? Filho meu, não menosprezes a correção. Todo cristão deve se lembrar que a sua vida está nas mãos de Deus. Sempre que ele precisar enfrentar as suas dificuldades, ele deverá lembrar que Deus está por trás dessas coisas. Claro que o inimigo está por trás de muitas situações que nos acometem, né? que nos abalam, que vêm perturbar a nossa fé. Mas ele não é autônomo. Ele não está por aí pintando e bordando e fazendo tudo que vem à cabeça, não. Porque já falamos aqui em outro estudo que, de algum modo, até o inimigo está a serviço de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. E o texto que nós usamos aqui para mostrar isso é o texto do livro de Jó. Porque ele queria destruir Jó, mas vai pedir permissão a Deus e Deus concede, não permitindo que ele vá além das feridas, que foi o extremo. Jó perdeu tudo, e até a saúde. Mas Satanás não teve autorização para tocar na vida de Jó. Não é? Então, todo cristão deveria ter isso em mente. Se Deus está me corrigindo, é porque eu sou pecador.
E eu preciso ser trabalhado. É como uma planta. Vocês já viram aquelas plantas que crescem, que espalham ramos para todo lado, e aí a gente tem que ir lá e cortar? E não é uma questão de estética, não. É por causa da saúde da planta. Por isto. Então é isto que nós estamos chamando aqui de correção e de disciplina. Lembre-se agora sim, de novo, né, vou citar aqui as palavras de Jó, lá no capítulo 2, no versículo 10. O que está escrito aí? Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Nós sabemos quem era, quem estava por trás das angústias, do sofrimento, das perdas de Jó. Acabei de falar aqui. Mas Jó, homem de Deus, temente, vira para sua mulher e disse, não é? Nós temos recebido tanto bem de Deus, não haveríamos também de receber o mal? Jó não titubeia, Jó não hesita em fazer menção de que quem está por trás de tudo o que ele estava passando é um só, que é aquele que governa todas as coisas, inclusive os anjos decaídos. Tudo está nas mãos de Deus e tudo é controlado por Deus, porque Ele é onipotente. Deus é onipotente. Não há ninguém que se compare a Deus. Não há ninguém que possa medir força com Deus. Ele é maior. Então, tudo que está debaixo de Deus está a seu serviço para cumprir propósitos que vão além da nossa compreensão. Outro exemplo, a morte do seu filho Jesus, de Deus Pai, não é? Então a morte de Jesus, filho de Deus. Satanás usou Judas Iscariotes, mas Pedro, na primeira pregação que faz lá em Atos, diz assim, olha, vocês, é claro que Jesus foi entregue segundo o determinado desígnio de Deus, mas vocês o mataram. Olha aí, responsabilizando os judeus, mas nunca esquecendo que eles não eram autônomos, que eles todos foram usados para cumprir um decreto lá do Gênesis, que Deus já havia estabelecido, na verdade, antes da fundação do mundo. Né? São palavras do apóstolo Paulo. Então, olhando por esse prisma, meus irmãos, vai parecer maluquice o que eu vou dizer aqui, mas é o que está aí na Bíblia. Todo cristão precisa ver nos seus sofrimentos um privilégio. Um privilégio, porque esta correção não está disponível para o mundo. O mundo não está sendo trabalhado, não está sendo lapidado, não está sendo consertado por Deus. O mundo não. Os filhos de Deus estão. Somente aqueles a quem ele recebe como filhos é que ele diz, para eles é que Deus dispensa o seu cuidado e o seu amor. É sobre isso que Jesus falou lá em João 15, versículos 1 e 2. Vamos ver. A ideia da poda. Vamos dar uma olhadinha lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Viram aí? Jesus está falando para os discípulos. Não é? E o texto continua, pode ler o capítulo todo, vocês vão ver como a ênfase é aos discípulos mesmo. Vocês estão ligados a mim. Só que se um ramo está ligado a mim, aí fazendo a comparação com aqueles judeus, que estavam ligados aos patriarcas, mas rejeitaram Jesus. Ramos infrutíferos. Jesus disse assim, se algum ramo está ligado a mim pela descendência de Abraão, se não produzir fruto, ele será cortado e lançado fora. Mas aquele que produz frutos, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, no segundo ponto, agora, eu pretendo dar maior ênfase a este relacionamento filial que os cristãos desfrutam com o seu Pai que está nos céus. Então, nesse primeiro ponto, deve ficar muito claro que por causa do pecado que reside em nós, todos precisamos ser aparados, trabalhados, corrigidos. A não ser que eu e você assumamos uma coisa que é absurda e chegamos à conclusão de que nós somos perfeitos. Então nenhum de nós precisa de correção. Nenhum de nós precisa da disciplina que vem de Deus.
E eu repito, não estou falando de punição. Estou falando de instrumentos que Deus usa para aprimorar, para melhorar os seus filhos, para santificar os seus filhos. Então, num primeiro momento, na nossa luta contra o pecado, então dentro deste contexto de luta contra o pecado, há a manifestação da correção divina. Num segundo lugar, no segundo ponto aqui, aí sim, nesta luta contra o pecado, o que evidencia também é o nosso relacionamento filial com Deus. Né? Sobre isso que nós vamos falar aqui num segundo momento. Quando os filhos de Deus, se você quiser fazer alguma pergunta, viu, gente? Se quiser colocar aí, eu estou disponível para responder, tá? Aquilo que eu puder, claro, né? O que não puder, eu fico devendo, vou pesquisar, depois respondo. Mas, ó, relacionamento filial com Deus. Quando os filhos de Deus estão submetidos a situações difíceis, eles sabem em qual direção ou para qual direção vão erguer as mãos na busca de socorro, de ajuda. Eles têm um pai que está nos céus e que está preparando os seus filhos para viverem eternamente com ele lá, na eternidade. Deus está trabalhando vasos frágeis como nós, que foram quebrados por causa do pecado. Agora tem que ser quebrado de novo por uma outra razão. Nós não cantamos assim? Quebra minha vida, faze de novo. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, usando as palavras aí de Paulo aos Romanos, né? Então, na intenção, meus queridos, de evitar que esta ideia de, bom, Deus está disciplinando e é pai, é por amor, para evitar que isso se transforme num paradoxo e seja inaceitável a ideia de que todo cristão é corrigido, disciplinado por Deus, Paulo recorre a um exemplo muito simples. O exemplo de como os pais terrenos fazem para manter os seus filhos na linha, ajudando-os a viver bem agora e preparando-os para viver o futuro. Veja em Hebreus 12, versículo 9, o que está escrito aí. Eu estava procurando o capítulo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Que perfeição, não é? A comparação só não é mais perfeita porque nós não somos perfeitos, nós pais humanos não somos perfeitos. Deus é. Vou falar sobre isso também aqui, não é? E aí a comparação é linda. Todos os pais que estão aí conectados, que tiveram os filhos pequenos, tiveram que corrigi-los, educá-los, discipliná-los, sabe que se Deus é nosso pai, então isso vai envolver disciplina também. Vai envolver esta poda a que Jesus se referiu aí no capítulo 15 de João. Eu creio, meus irmãos, que nada há de mais extraordinário do que saber que Deus, nosso Pai, está educando os seus filhos. E aí ele não está visando só lá a escatologia, lá a eternidade, não, os últimos dias, ou escatologia tem a ver com os últimos dias. Deus não está visando só os últimos dias ou a eternidade, não. Deus está trabalhando, educando, disciplinando seus filhos, visando o seu presente, o seu futuro e, sobretudo, a sua vida eterna. E quando isto acontece, quando Deus disciplina, a situação não é muito agradável, não. Veja em Hebreus 12, no versículo 8, o que é que está sendo dito aí para nós. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Meus irmãos, ninguém deveria ficar sossegado se está vivendo uma vida alienado de Deus e está tudo bem, entre aspas. Né? Está tudo bem. Porque o que Paulo está dizendo aqui é, se estáis sem correção, então vocês não são filhos. Está dizendo aos leitores, aos hebreus. Porque que filho há que o pai não corrija? Aí vou argumentar aqui, essa questão de logo, se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos.
E o que está em foco aqui? Nenhum pai, no exercício do seu papel, educa, disciplina, corrige o filho de outra pessoa. Não, só se estiver doido, né? Mas eu estou dizendo aqui, no exercício do seu papel como pai. Não é como pai. Pode ser que o padrasto faça isso, porque está na condição de pai. Não é? E pode ser que o avô faça isso, porque está na tutela, o filho está na tutela do avô, que está educando, está cuidando. Então vocês entenderam, no exercício do seu papel, eu não vou sair da minha casa para poder corrigir e disciplinar e educar o filho do vizinho. Não vou. Meu compromisso é educar, disciplinar, aparar as arestas das nossas filhas. Esse é o meu papel, o nosso papel. Né? Então, o vizinho, na verdade, esse pai aqui, não tenho compromisso de educar o filho do outro, não. Tenho compromisso de educar o seu filho. Assim, Deus, da mesma forma, não tem o compromisso de educar o mundo. Deus não tem o compromisso de educar lobos. O compromisso de Deus é cuidar de ovelhas, as suas ovelhas. Dar alimento para elas, espiritual. Não estou falando daquele que se colhe da terra, não. Fortalecer suas ovelhas. Este é o cuidado extraordinário que Deus tem com os seus filhos. Então, é dispensado exclusivamente para aqueles que são chamados filhos de Deus. É assim que acontece com Deus, né? Com os seus filhos. Todos eles precisam deste cuidado paterno e, por vezes, esta disciplina, essa educação poderá ser dolorida. Por quê? Porque o tratamento que Deus dá aos seus filhos é proporcional àquilo que precisa ser consertado na vida de cada um de nós. Quanto mais deformado eu me apresento diante de Deus, é claro que tanto maior e mais sofrida será essa lapidação, né? Essa poda, muito mais. É claro, então, que não estou dizendo que tem uns que não precisam e outros. Todos precisam de disciplina. Estou dizendo que há graus de disciplina e vai depender do estado deste filho para determinar o grau da dor, do sofrimento, dos desafios, o tamanho dos desafios que ele terá que enfrentar neste processo de lapidação, de correção. Mas ele nunca pode esquecer que se ele não está sendo lapidado, ele nunca poderá dizer eu sou um filho de Deus. Porque Deus não lapida o mundo. Repito, Deus trabalha e lapida, santifica, poda, disciplina, educa apenas os seus filhos. Então, da mesma forma como os nossos filhos precisam aceitar a educação, a nossa educação e o cuidado que provém dos pais, assim também, meus irmãos, os filhos de Deus não devem hesitar ou rejeitar a educação que Deus está oferecendo. Afinal, do mesmo modo como o quinto mandamento contém a promessa de vida longa e de qualidade, pode ler lá, mãe, Deuteronômio 5, versículo 16. É um texto conhecido, hein, gente? Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Duas promessas incluídas aí, não é? Para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui em Hebreus também é uma promessa para os filhos que estão debaixo da tutela de Deus, não é? Que passam por esse processo de lapidação e de correção. Vamos ver qual é na parte B do versículo 9, do capítulo 12, que nós vemos aí. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Qual é o resultado de estar em submissão ao Pai espiritual? Viver. Viver. E esse viver, meus irmãos, é viver com qualidade, é viver em uma comunhão cada vez maior com Deus, é viver amando cada vez mais a Deus, é viver em sintonia
com Deus, não é? Então, há muitas diferenças aqui entre o tratamento filial que o ser humano dá ao seu filho e o que Deus concede aos que são seus. Nós erramos, por exemplo. Como seres humanos que somos, nós erramos. Deus não erra. Nós não somos onipotentes e nem onipresentes. Deus é. Nossos filhos, desculpem, crescem, se casam, constituem sua própria família, ou quando não se casam, criam a sua independência e vão viver a sua vida de acordo com o que eles entendem ser correto, e é claro que vão levar aí algum legado do ensino que receberam por parte de seus pais. Então, nossa situação com os nossos filhos, nossa responsabilidade, o nosso compromisso de educá-los termina aí, quando eles deixam a casa paterna e, na linguagem bíblica, deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, são os dois uma só carne. Instituiu sua família. Agora ele vai ter o compromisso de educar os filhos dele lá na frente. Mas com Deus, a educação que vem do Senhor só termina quando nós chegarmos à eternidade. Eu estou colocando aqui só termina também por especulação, viu, gente? Porque eu creio que quando nós chegarmos na eternidade, ainda haverá muita coisa para aprender lá. Mas a Bíblia, como não entra nesses detalhes, eu estou aqui especulando. Então, continuando. Pode ser que no momento em que nós atravessamos os furacões da nossa vida, quando nós precisamos enfrentar as nossas tempestades aí, dificilmente alguém vai demonstrar alegria e gratidão. Está no texto, versículo 11, amor. Leia, por favor. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina que procede de Deus, meus queridos, pode vir de muitas maneiras. Perda de bens materiais, doenças. Eu citei aqui o caso da passagem lá de Coríntios, onde Paulo fala das instruções sobre a ceia. Quando o homem não se examina, quando o homem não se sensibiliza quanto aos seus pecados e se esforça para mudar de atitude, então Paulo diz assim, não é sem razão, falando aos coríntios, não é sem razão que há muitos fracos e doentes entre vós e não são poucos os que dormem, ou seja, que morrem. Por quê? Porque as pessoas, no contexto da igreja de Corinto, não estavam se avaliando, não estavam mudando de postura e comportamento. Então aqui Paulo acaba mostrando para eles que eles estavam vivendo algo semelhante. E que então eles não podiam permanecer sem correção, não. Que eles também não gritassem, não murmurassem, não blasfemassem, não chutassem o balde, porque estavam, em algum momento, sendo provados e testados pelo próprio Deus, sendo aprimorados. Né? Então, como é que essa disciplina que procede de Deus pode vir? Ela pode vir, como eu falei agora, pela perda de bens materiais, doenças aí que eu fui recorrer lá a Coríntios, desemprego, perda de um ente querido, gente. Perseguição. Vou repetir, não estou falando de punição e de castigo. Estou falando de lapidação. Então eu peço a Deus assim, Senhor, me dá mais força, me dá mais coragem. O que Deus vai fazer? Deus vai usar situações no mundo para eu alcançar o objetivo que eu estou pedindo a Deus. Paciência, amor, longanimidade, perdão. Olha, para eu aprender a perdoar as pessoas, eu vou sofrer pra caramba. Você não concorda? Porque Deus não vai mandar um pacote fechado pelo Sedex, falar assim, esse pacote hoje aqui é aquela paciência que você pediu a Deus, esse outro aqui é o perdão, o espírito de perdão que você pediu a Deus, esse outro aqui é o espírito amoroso, de amor incondicional que você pediu a Deus. Não. Existe todo um procedimento de Deus para poder eu chegar a esta maturidade de amar incondicionalmente, inclusive os meus inimigos, gente. Amar o próprio inimigo. Eu tenho inimigos
Não que eu tenha alegria em falar uma coisa dessa, não. Jesus tinha inimigos. E, no entanto, ele nunca foi atrás de fazer mal a esses homens para que eles fossem seus inimigos. E é claro que eu não sou Jesus, eu tenho as minhas falhas, posso ter contribuído muitas vezes para entristecer muita gente, e aqueles que eu posso chegar e pedir perdão e tentar mudar, eu faço, meus irmãos. Mas eu tenho que saber, se alguém está ofendido comigo, essa pessoa precisa falar comigo. No que é que eu a ofendi? Para que eu possa chegar e pedir perdão e modificar. Mas olha, cada vez que nós pedimos a Deus alguma coisa, algum favor, alguma qualidade na vida cristã, é claro que ela vai vir acompanhada de testes, de provas. Então eu menciono a perseguição e é fundamental que nós nos lembremos aí de 1 Coríntios 10, 13, que a Márcia vai ler para nós, por favor, amor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então eu tenho falado muito esse texto aqui. Não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse comum às pessoas, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, vos proverá o livramento para que as possais suportar. Agora, Tiago diz uma coisa interessante. Já lemos esse texto aqui também. Lá no capítulo 1, versículo 2. Ouça o que Tiago está falando sobre a questão do sofrimento aí, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de alegria. Só o Filho de Deus sabe que ele precisa se alegrar no meio do sofrimento. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está trabalhando a sua vida. Deus está lapidando seu coração, santificando este homem e esta mulher. E apesar de saber disto, meus irmãos, eu sei, no momento em que nós enfrentamos algum tipo de provação, é muito difícil demonstrar alegria. É muito difícil. Mas Paulo diz que essa alegria, no texto que nós vemos aqui, ela virá depois. Ela virá depois. Porque no momento da disciplina, da correção, a coisa é tão dolorida que não dá para dar um sorriso e, oh Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui sofrendo com isso, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim e que o Senhor está me trabalhando. Ninguém que em sã consciência vai arrancar um sorriso sincero diante de Deus, vai chorar. Embora lá no coração está dizendo, está sabendo, Deus está lapidando a minha vida, né? Então é preciso ter paciência na hora do sofrimento, na hora da lapidação e esperar, sabendo que Deus, o nosso bondoso Pai, sabe o que está, sempre sabe o que está fazendo, né? Então eu termino esse segundo ponto, a hora voa, já devia estar caminhando para o encerramento. A consciência de que o que está se passando conosco provém de Deus, com propósitos muito bem definidos, dos quais está na sua presença eternamente, é o ápice, né, desta preparação. Nos livra de julgar, emitir um julgamento injusto, né? Qualquer tipo de dificuldade que nós estamos enfrentando agora. Falar assim, mas por que eu? Muita gente chega a perguntar assim para Deus, por que eu, Senhor? O que eu fiz, Senhor? Ora, o que fez? Não precisa fazer nada, é o processo de lapidação, é o processo de aperfeiçoamento. Além do mais, Deus nos permite experimentar agora mesmo muitos frutos do trabalho que Ele está fazendo em nossa vida. Então isso nos leva ao terceiro e último ponto. Desculpe aí porque o horário voa, gente, olha só como voa. Fortalecimento e esperança. Versículo 12 traz de volta a figura do atleta aí, e de como ele deve proceder durante a sua trajetória até alcançar a linha de chegada. Amor, leia lá, Hebreus 12:2, por favor. 12:12. 12:12, é.
Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Essas palavras têm uma profunda relação com o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 35, 3 e 4. Não precisa ler não, porque lá é como nós vimos aqui agora há pouco, né? De onde Paulo emprestou essas palavras aí, lá de Salomão em Provérbios. Aqui ele está emprestando as palavras de Isaías. Os leitores, meus irmãos, estão sendo convocados a ser fortes e perseverantes. Nenhum filho de Deus sofre. Deixa eu voltar um pouquinho, puxa, fui demais aqui. Nenhum filho de Deus sofre sem que haja propósitos que Deus mesmo tem estabelecido. Ninguém sofre assim aleatoriamente, sem propósitos. Ninguém. Pode ser que tudo esteja muito distante da nossa capacidade de assimilação, de compreender por que Deus e para que Deus está fazendo isso. Isso pode acontecer na maioria das vezes. Pode ser que tudo esteja muito distante da nossa limitada mente, mas isso não deve destruir a nossa fé. Não deve prejudicar a nossa esperança. Nunca. Deus, o nosso Pai, e isso nós devemos lembrar sempre, Deus, o nosso Pai, está trabalhando. Nós precisamos aprender a esperar, mesmo quando nós somos incapazes de compreender. Eu sei que é um desafio. É muito importante também que nós lembremos do quanto podemos estar ensinando através do nosso sofrimento. Então, é um desafio passar pela aflição? É. Mas além de ter condições de passar pela aflição, eu estou sendo convidado a olhar para o outro que também tem que percorrer um caminho semelhante ao meu. Então é ensinar em tempos favoráveis, mais do que isso, né? É ensinar em tempo de perseguição e de aflição. Vejam aí, lá em Jó 4, 3, 4 e 5. Jó está sendo elogiado porque ensinava pelo seu testemunho enquanto estava tudo bem. Mas no 5 fala assim, agora Jó, você está sendo testado, você tem que dar um exemplo. Veja lá, amor. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Não é fácil ensinar quando está tudo bem com a gente? Difícil ensinar quando nós estamos no olho do furacão. Eu estou caminhando para o final, viu, meus irmãos? Eu tenho só mais 3 parágrafos aqui. Como eu disse anteriormente, Paulo traz a figura do atleta de volta, que mesmo cansado, a ponto de cair e ficar prostrado, ele precisa restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trôpegos. Precisa fazer mais. Ele precisa fazer caminhos retos para os próprios pés, que é também mais uma citação de Salomão lá em Provérbios 4, 26. Então, além de um filho de Deus ter que cuidar da sua própria carreira, ele precisa estar de olho naqueles que se mostram mais fracos e deficientes. Então, a figura do atleta é muito bem-vinda porque mostra que o Filho de Deus averigua se há irregularidade no seu percurso e cuida para que a jornada seja possível não apenas para ele, mas para os demais irmãos. Isso está lá em Hebreus 3,13. Isso vai esclarecer bastante este ponto aqui, gente. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. É ajudar o irmão na sua carreira também, porque é desafiadora para ele e não somente para nós. Então, se você pensa que a tarefa de suportar aflições é algo inatingível, a pergunta final que eu faço aqui, como você poderá servir, e eu também, de apoio a outras pessoas que, como nós, precisam alcançar a linha de chegada? É preciso ter em mente aquela comparação bíblica da igreja com o corpo. Nós estamos todos ligados uns aos outros. Cristo é a cabeça. E nós precisamos contribuir uns para com os outros num crescimento proporcional coletivo, ajudando a todos que por meio de Cristo estão ligados a nós. Eu rogo a Deus, eu não vou ter tempo de entrar numa conclusão detalhada,
mas eu quero aqui rogar a Deus que Ele nos esclareça nesta luta contra o pecado, como Deus está nos corrigindo, a condição, a posição de Deus como Pai tratando de filhos e, por último, o incentivo à coragem e à perseverança. É o que eu rogo que Deus faça no coração de cada um, começando na minha própria vida. Amém. Vamos cantar um cântico? Dá tempo? O tempo não dá não, né? Mas ou vamos orar então e terminar? Você prefere orar? Eu quero ser. Então, Eu Quero Ser é um cântico pequeno, conhecido. Vamos cantar Eu Quero Ser, Senhor amado, um vaso novo, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Vamos lá. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Isso é doloroso, isso aí. E faz-a de novo. Lapidação. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. Como tu queres, Senhor amado. Senhor, amado. tu és o oleiro e eu o vaso. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida. Quebra minha Vai ser doloroso, mas quebra. E fazendo de novo. Faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quantas vezes você já cantou esse cântico, hein? Quebra minha vida. E dói. E como dói quebrar a vida de novo, né? Amor, vamos fazer a última oração. Estaremos encerrando o nosso estudo bíblico da noite de hoje. Vamos orar. Um minutinho. Vamos lá. Ó Deus, obrigada por tua palavra que nos conforta, nos ensina, nos orienta, nos lapida, Senhor. O Senhor é Deus perfeito e não nos deixou desamparados. Temos a tua palavra na nossa vida, Senhor Deus, e nos dê sensibilidade para enxergar através dela as respostas para nós. Nos dê sensibilidade, Senhor Deus, para que através das provações possamos sempre enxergar a tua mão sobre todas as coisas, ó Pai amado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de tudo. Abençoa a cada um que esteve conosco neste final de semana, ó Deus amado, derramando a tua graça sobre suas famílias. Abençoa, Senhor Deus, os Celso, sua família, ó Deus, eles que perderam, ó Deus, a Neuza, tínhamos orado, mas aprouve ao Senhor chamá-la para a eternidade. Conforta seus corações, abençoe a cada um, ó Deus amado, enviando o Espírito Santo Consolador, restaurador. Abençoe-os, ó Deus, e nos guarde, nos dando cada dia mais do teu Espírito Santo, amém, nos dando cada dia mais os frutos, ó Deus, que precisamos para desenvolver uma vida cada vez melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Agora vamos despedir de vocês e o nosso próximo encontro está previsto para domingo às 9 horas da manhã, se Deus quiser, viu, gente? Então eu preciso da relação que está com a minha esposa para eu despedir de vocês. Tem uma turma aqui, olha. Sueli, que é lá de Piraí do Sul.
Eu escrevi, não estou conseguindo ler. Piraí do Sul, Sueli, agora eu entendi. A dona Dulce, seu Nilson, Ronieres, Luzia, Bete, dona Alvina, Claudemir, dona Zilda, Laís e Dolorinha. Saudade de você, do seu Sebastião, Diácono, Elaine Noel, Sidoca, Felipe Vasques, o músico de Itanhaém. Ô Felipe, Deus te abençoe, juntamente com a sua esposa e o seu filhinho, sua filhinha, né? Filhinha, né? Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Lídia, Presbítero Garmes, Cristina Pupo, Gabi, João Costa, Nair, Frester, Ana Albertina, Luiz Roberto, Loide, Edna Lopes e Jean, Celso Couto, que pediu para orar, Maria Xavier, Marta e Elias, Maria Lúcia, Gilson, Mateus, Maria de Jesus, Mirtes, Guilherme, Damares, Gabriel, Márcia Valentina, Presbítero Elias Feitosa, Renata Cardoso, João Carlos, Cláudia Evangelista, da Igreja Central de Campo Grande, Vanessa Teles, Paulinha, tá por aí também, só falta, hein? Ó, Charles e Cristina, de Santo Amaro, Márcia Campos, Presbítero Beto disse, Maria Quadros e o Reverendo Vilvânio, acho que o Robson deve estar lá junto com a Maria. Tem uma irmã aqui, que é a Beth, ela é irmã do Domício, e eu esqueci, só que eu não sei qual delas aqui, porque tem Beth, tem mais de uma Beth, né? Tem a Beth da dona Alvina. Então, mas depois eu vou ver, ó, tem a Beth da Dona Alvina e a outra Beth, aí eu perdi. Gente, desculpa, tá? Renata problema. Cardoso. A Renata, já falei, tá aqui, ó. Já dei boa noite. Ó, domingo, 9 horas da manhã, se Deus quiser, juntinhos. Vamos estudar a palavra de Deus e ó, compartilha aí, vamos divulgar a Escritura, a palavra de Deus, esta simplória reflexão, gente. Eu não sou pregador de multidões, não sou. Mas eu faço questão de que o pouquinho que nós cultivamos, que nós desenvolvemos com vocês, chegue para muitas outras pessoas, tá bom? Até breve, até domingo, com a graça de Deus, viu? Deus abençoe a todos vocês.